Fala aí, então, Helsi, mas conta com detalhes, com o mesmo nível de detalhamento que você tinha falado comigo aquela vez. Eu quero que você não esconda nada, né? Conte cada detalhe para o telespectador. Não pede isso de mim, não, cara. Eu sou um cara que fala tão pouquinho, que não tá contando coisa de detalhe. Você tá de brincadeira com a minha cara, fazer eu falar tanto assim, cara. Fique 2 horas falando se necessário for, mas não esconda de nós os detalhes. Quando ele terminar, a gente marca a próxima live. Exatamente. Ué. Manos, boa noite. Muitos de vocês me conhecem já de outros carnavais. Eu brinco um pouquinho aqui, mas tivemos algumas lives com o Lucas aí, algumas lives aí sobre temas pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, prosperidade bíblica, vários temas variados aqui. Então, muitos que já me conhecem essa minha cara aqui. Conhece um pouquinho de mim, conhece um pouquinho do meu jeito, mas eu nunca comentei com vocês, poxa, de que igreja que você é? O Lucas, acho que todo mundo sabe, a maioria sabe que ele é metodista, né? E algumas vezes eu deixei solto algumas lives aí que eu não tenho não frequento nenhuma denominação, não frequento nenhum templo, congrego em casa. Isso algumas pessoas falaram assim, poxa, bacana, se reúne em casa, mas também tivemos alguns ataques aí, tipo, pô, vocês não têm igreja, não tem pastor e tudo mais, e começaram a falar um monte de coisa, aí eu pensei, poxa, aí eu falei, a outra ocasião a gente explica melhor. Aí o Lucas teve essa ideia, né, de começar aí a... Só queria saber rapidinho se o meu microfone dá para ouvir direitinho, todo mundo consegue ouvir bem aí, o pessoal que tá assistindo no YouTube. Só comenta aí qualquer coisa aí. Eu tô ouvindo perfeitamente. Se quem tiver em casa não tiver, coloca no comentário aí. Mas continua aí a sua testemunha. Continuando. Aí o Lucas um dia ele chegou em mim e falou, poxa, cara, esse aqui... Antes eu... o Miguel, olha o engraçadão do Miguel. É verdade que você coleciona livros do Caio Fábio? Sim, cheio. Sou cheio de um estante aqui ali atrás, ali, ó, cheio de livros do Caio Fábio, meu irmão. Ele tem, inclusive, um quadro tamanho real do Caio Fábio, né? Na verdade. Caio, tamanho enorme. Ele sentado tipo num trono, assim, com aquela bengalinha dele lá, rapaz, essa coisa mesmo. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Inclusive, isso foi uma das coisas que nós fomos atacados também. Falou, vocês são seguidores do Caio Fábio, aquele movimento dos desigrejados, da teoria libertária. Não é bem assim, né? Aí o Lucas, ele um dia mandou mensagem, falou assim, poxa, você não quer chamar os dois amigos que têm mais intimidade lá, os que começaram também essa forma de se reunir como igreja em casas aqui no Brasil, para poder falar sobre o movimento aqui no canal? É uma boa ideia. Aí eu mandei mensagem para os dois manos, graças a Deus eles aceitaram. Mas, Elcio, para de enrolar e conta como foi o seu testemunho, como que você entrou lá. Ô Lucas, você nasceu com 8 meses, cara? Você tem como você... Paciência, 7 meses. Paciência. Esperei com paciência. Estou esperando um título do São Paulo relevante há mais de 10 anos, meu amigo. Você acha que eu tenho paciência? Mas, enfim, vamos lá. Então, nós estamos aqui para falar hoje desse movimento, que é um movimento que nós não temos uma denominação, uma placa, assim, começada por algum homem, nada do tipo, mas o que é esse movimento nosso, né, que nós aderimos um pouquinho da última reforma, né, que tivemos influência deles. Nós somos um povo que voltamos às raízes da igreja primitiva. Antes de eu falar, né, Lucas, no meu testemunho, eu quero que o pessoal saiba do que está se tratando aqui, né. Nós voltamos às raízes da igreja primitiva, onde o povo, no livro de Atos, onde o povo se reunia nos lares, onde o povo... E a igreja era mais para fora do que dentro de um templo. Era você sair e... Né, temos até o Kickstarter, onde a gente coloca a mão nos enfermos e são curados, onde trazemos a palavra para as pessoas, trazemos o evangelho, pregamos, as pessoas são curadas e transformadas, né? E nós focamos muito nisso, é muito na prática mesmo, sabe, mano? Tipo assim, o livro de Atos não acabou, nós somos a continuação, sim, do livro de Atos, ele continua. E como que isso aconteceu? Agora vamos ao ponto que o Lucas quer tanto ouvir, ele gosta de ver essa história mais de 10 vezes, se eu contar 10 vezes ele vai ficar, nossa, impressionado da mesma forma, né? Como que o Senhor me guiou até eles, né, mano? Até como que eu tenho certeza de que hoje estou trilhando aquilo que o Senhor quer que eu faça. Há um tempo atrás, em setembro, eu saí de um relacionamento que a moça que estava comigo me deixou, e eu me senti muito mal. Foi um relacionamento assim, tipo, que me feriu a ausência, tipo, eu fiquei muito sem norte, sem rumo, porque eu achava que seria algo da vontade de Deus para minha vida. Eu tinha certeza que me casaria com ela, tinha certeza de que era aquilo que era os planos de Deus para minha vida, absoluta, eu me dediquei completamente àquilo, me entreguei para aquele relacionamento. Quando ele acabou, eu fiquei simplesmente frustrado, sem chão, não sobrou nada de mim. Aí eu falei, Senhor, eu não quero mais viver isso outra vez na minha vida, eu não quero mais sofrer, a decepção foi tão grande, que me feriu tanto, que... o Mano Elber chegou aí. Opa, tamo junto, Elber. A decepção foi tão grande que eu falei assim, Senhor, eu não quero mais vivenciar uma coisa da qual não é da tua vontade.
eu fiquei assim, eu quase que entrei numa depressão e quase pedi demissão do emprego. E eu lembro que um dia eu estava indo para o trabalho, onde como tudo começou. Eu estava assim, sem rumo, totalmente assim, na lama. Me sentia assim, acabado, quebrado, destruído. Não tinha mais razão para viver, não tinha mais nada. Meus planos que eu tinha feito com ela foi tudo por água abaixo. E eu estava nesses momentos assim, de quase um estado de depressão. Eu orei ao Senhor enquanto eu estava indo trabalhar. Nossa, eu me lembro claramente até hoje da cena. Eu estava indo ali a caminho do ponto de ônibus da empresa Braspress, aqui perto de casa, aqui, eu orei. E, galera, sabe quando vocês estão orando? E tem dias que a gente ora assim, poxa, Senhor, tal, amém. Mas tem dia que a gente ora e parece que, não sei se você também tem isso, que parece que o Senhor parou tudo e, opa, peraí, vou escutar hoje. E ouviu a sua oração. Eu tive essa sensação esse dia, de que o Senhor me ouviu nesse dia. E foi incrível. Aí, mas tá, orei e falei, Senhor, o que eu pedi para Deus? Senhor, eu quero hoje viver, a partir de hoje eu quero viver a tua vontade na minha vida. Eu não quero mais viver aquilo da qual eu acho que é da tua vontade, mas não é. Eu não quero mais viver por mim, eu quero que o Senhor viva através de mim, eu quero ser como o Senhor era, eu quero andar como o Senhor andava, agir como o Senhor agia, me parecer com o Senhor, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus em mim. Eu quero viver a tua vontade do jeito que o Senhor quer que eu viva, caminhar por onde o Senhor quer que eu caminhe. Eu não quero mais me frustrar com coisas das quais eu acho que são da tua vontade, igual foi o relacionamento que eu saí, mas na verdade não são. Então eu quero que o Senhor me guie. A partir de hoje, Senhor, eu quero viver algo completamente novo. Eu quero viver dentro do centro da tua vontade, independente ela de qual for, independente se é uma coisa que eu quero, independente se não quero. Me falou que meu som tá baixo para os demais. Dá para todo mundo me ouvir aí? Vocês estão ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Vocês estão ouvindo também? Márcio, Marcelo. Bom, continua falando aí, porque eu estou conseguindo ouvir. Beleza. Se tiver algum problema, mais alguém, se alguém mais estiver achando que tá ruim o som, comenta aí. Enfim, aí tá. Fiz essa oração, uma oração de dentro, daquela oração que a gente falou com a voz do coração, não com a voz dos lábios. Eu falei, Senhor, eu quero viver a tua vontade, eu não quero mais viver no meu querer. Fui trabalhar, passei o dia bem, um dia mal, né? Um emprego onde eu não gosto de trabalhar lá, né? Um lugar onde eu não gosto de estar. Aí eu fui trabalhando ali normal, o dia passou, até me esqueci da oração. Aí mandaram, o meu chefe falou assim, cara, você não tá muito bem hoje, não fica fazendo a loja aí, não fica na porta aí pensando besteira, não. Fica no caixa lá chamando a fila, que assim você vai estar. Porque assim você vai estar. Você vai estar fazendo alguma coisa, vai te distrair um pouquinho, chamando os clientes. Aí fui pro caixa do trabalho, não, para que eu sou fiscal, né? Aí chamou o pessoal, a caixa está livre, pode vir. Aí teve um momento em que eu ignorei o pessoal dos clientes ali e comecei a conversar com uma amiga minha que trabalhava ali no caixa, comecei a tocar um assunto aleatório com ela ali, falando umas coisas meio nada a ver, assim. Aí daqui a pouco foi aonde tudo aconteceu. Eu senti um toquezinho atrás de mim. Aí eu olhei para trás, era um casal, Tiago e Juliana. Eles não estão aqui na live hoje, acho que o Tiago está no treino, não sei se peça aqui, eu até falei para falar aí, mas um casal, Tiago e Juliana. Eles nunca me viram antes, nunca vi eles na minha vida, nunca vi. A moça, eu conhecia ela assim de vista porque ela era âncora da TV Rio Sul, já foi âncora, eu reconheci ela assim, mas ela me conhece, me chamou atrás e ela falou o seguinte para mim: oi, o Senhor está me incomodando para te falar uma coisa. Sabe a oração que você fez hoje de manhã? A oração que você fez, aquilo que você pediu para ele hoje, ele te ouviu. Aí eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Primeira vez que o Senhor fala comigo, eu falei, não é possível um negócio desse. Ela falou assim, aquilo que você pediu para o Senhor, que você quer viver algo novo, ele está te colocando hoje, a partir de hoje, ele quer que você viva algo totalmente novo. Nós somos um povo que nós andamos conforme o modelo do livro de Atos, uma igreja que tudo aquilo que você vê no livro de Atos, cura, transformação, aquele sobrenatural para nós é natural. E o Senhor está te chamando para viver isso conosco. E aquela moça nunca me conheceu, não sabia de onde eu era, nem nada, tipo, veio falar que o Senhor confirmou. Ela falou assim, você disse ao Senhor que quer viver como ele vivia, andar como ele andava, né? Ele te ouviu, a partir de hoje você vai ser assim. Você vai viver como o Senhor, você vai viver com irmãos que realmente vivem aquilo que está na palavra. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu falei, caramba, mas era isso que eu pedi para Deus hoje. O Senhor falou comigo, meu Deus do céu. Aí eu falei, caramba, Deus falou comigo pela primeira vez. Eu fiquei, caraca, mano. Eu tava lá embaixo, eu fui pro topo, eu falei, que isso, mano? Não é possível, cara. Deus nunca falou comigo, Deus nunca deu um sinal de nada na minha vida.
E, poxa, alguém que nunca me viu falar que as palavras que eu falei com Deus na oração de manhã, o Senhor está te chamando para viver algo novo a partir de hoje, aquilo que Ele quer que você viva. Eu falei, meu Deus. Aí o Thiago me passou, anotou no telefone aqui, ó, Thiago Venâncio, eu achei diferencial o Thiago, discípulo de Jesus, foi bacana, tem apóstolos de Jesus falando comigo aqui. Eu falei assim, Thiago Venâncio, discípulo de Jesus, número do telefone dele, vamos lá em casa lá. Segunda-feira fui na casa dele, era sexta-feira, eles me convidaram para o Kickstart, que é um evento onde a gente faz um treinamento rápido e vai para as ruas, curar pessoas e tudo mais, fazer o que os discípulos faziam. Só que eu não consegui porque eu trabalho sábado. Mas na segunda-feira, quem dera fosse adventista para eu folgar sábado e estar com os manos, mas enfim. Aí na segunda-feira eu fui na casa dele, cheguei lá, conversei, me abri, ele me apresentou esse modelo, que é justamente aquilo que realmente a palavra... eu falei, caramba, mano, tudo aquilo que eu queria ver, tudo aquilo que eu sempre sonhei em ver através da palavra, vocês virem, vocês fazem, parece mentira. A vida inteira eu sempre busquei, falei, caramba, por que as igrejas não são hoje como eram no livro de Atos? Por que a gente não vê cura? No tempo de Atos não tinha denominações, placas de igreja, A ou B, não tinha nada disso. No livro de Atos a igreja era um povo só, todos aqueles que estavam perto de Jesus eram um único povo, e eles não eram esses crentes igual são hoje, tipo, a crente de banco de igreja, que vai. Eu estava cansado dessa rotina, eu parei de ir na igreja, fiquei desigrejado por 3 anos. E as pessoas, sabe, aquela coisa de sempre, levanta a mão e senta e vai, e o pastor fala e todo mundo ouve, e aquela mensagem repetitiva que não se renova, vez ou outra vem uma palavra que diferente, que renovava. E eu sempre me questionei isso a vida inteira, a ponto de eu ter saído da igreja em 2017, fiquei desigrejado até o ano passado, e foi quando eu conheci os manos e vi, caramba, então realmente existe esse povo que anda conforme o modelo de Atos, um povo que não se prende a uma placa, não se prende a uma denominação, uma instituição, onde não somos uma instituição, somos um povo, somos discípulos de Jesus, que fazem o ID que ele mandou, ID fazer discípulos de todas as nações. Onde aí ele passou tudo para mim ali, passou os estamentos, me mostrou o que é realmente o ser um cristão, me arrependi dos meus pecados, confessei, batizei ali mesmo naquele dia, batizei, o Espírito Santo veio sobre mim aquele dia, veio o dom de línguas, que veio depois, inclusive, né, com o próprio com o Marcelo, no dia estava num culto lá, o dom de línguas veio, e que o Senhor acabou me usando também, graças a Deus, para poder trazer também sobre esse dom sobre a vida de um humano, que tá na live aqui, o Jax, se puder comentar, dá um oi aí. É uma coisa sobrenatural, eu tenho visto, mano, o Senhor curando, eu tenho visto o Senhor, os dons do Espírito, sabe, irmãos tendo visões que se concretizam, curas, tenho visto tudo aquilo que a gente vê, o sobrenatural é natural para nós. Assim, é surreal tudo que eu tenho vivido hoje. Eu nunca me senti tão bem, a minha vida espiritual nunca foi tão forte com Deus quanto hoje. Eu realmente tenho vivido aquilo que o Senhor quer que eu viva. E é isso que o Senhor quer para a igreja no geral. Então, é isso aí, Lucas, testemunho contado. E vocês sabem que eu sou extremamente cético com essas coisas, né? Então eu fiquei questionando. Eu também sou. Então, aí eu fiquei questionando um monte de coisa, né? Mas eu já vou lançar esses questionamentos, então, mais uma vez, né? Mas antes disso, eu sempre inquiri bastante a respeito desses milagres, né? Porque eu sempre fui muito interessado por essa questão dos milagres, né? Do agir de Deus, né? E quando ele falou Helsen, né? Quase falei o nome, enfim, quando ele falou que eles estavam realmente vivendo ao mesmo que eles viviam em Atos e tudo mais, eu fiquei um pouco cético, né? Pensei, será que isso é verdade mesmo? Será que não está exagerando um pouco, né? Será que, sei lá, ele não se emocionou, né? Mas aí, depois, com o passar do tempo, né, ele foi contando, né, várias experiências que eles foram tendo lá, e foram várias experiências realmente bastante sinistras, né? Tipo, coisas assim que seriam absolutamente impensáveis de você encontrar em outro lugar, assim, de você ter se não fosse o agir do Espírito Santo realmente, né? Eu gostaria muito que você contasse pelo menos alguma dessas experiências, mas antes eu quero passar a palavra para o Márcio e para o Marcelo, para também falarem sobre por que é importante que a gente viva a vida da Igreja de Atos, porque para muita gente nos dias de hoje, isso daí não é mais possível, né? Que existem desde aqueles que são sensacionistas, né, que acreditam que os dons espirituais cessaram, até aqueles que acreditam que, embora não tenham cessado, eles já não são usuais nos dias de hoje, nem seria possível que fosse, porque era só uma época, né, como se eles precisassem mais daqueles tempos e a gente não precisasse mais hoje, né, e eu mesmo, durante um tempo da minha vida, por não ver esses milagres, né, e nem ouvir falar disso, eu achava que realmente, não, existe uma quantidade bem inferior hoje, né, a gente não deveria esperar que acontecesse igual acontecia lá no início, e eu gostaria que você explicasse, né, por que isso é possível de ser vivenciado hoje, a importância disso e também algumas experiências que vocês passaram. Eu não sei quem quiser responder, o Márcio ou o Marcelo, fica à vontade.
Tá. Eu vou começar, Lucas, e à medida que, né, o Márcio pode ir complementando, ele pode, né, na sequência também, a gente vai. Bom, mano, eu acho que uma das coisas que eu acho bem interessante nessa tua pergunta, no teu questionamento, é porque ele é muito legítimo. É um questionamento que está no coração de muitos irmãos sinceros hoje, sabe? E eu acho tremendo, porque esse questionamento, ele vem, e na nossa visão, é algo que o Espírito Santo está fazendo, sabe? Não é algo que vem da parte de homens, mas o próprio Senhor está botando uma sede, um questionamento, um desejo de viver algo a mais, né? E através disso ele está movendo a igreja, né? E uma coisa que é interessante é que a gente tem uma história muito similar nesse aspecto, né? Ou seja, a gente, como eu antecipei um pouquinho, a gente foi criado, né, no meio evangélico como um todo, né? E o que acontece? A gente até fez parte de lideranças, né? Lideramos alguns departamentos, departamento inclusive missionário, de música, jovens, e aí vai, né? Só que o que acontece? Teve uma época na nossa vida em que essa mesma sede ela começou a brotar de uma maneira mais intensa, né? Ela começou a brotar de uma maneira mais intensa. Então, para você ter uma ideia, eu me lembro de um testemunho pessoal, tá? Um questionamento pessoal que eu vou, uma coisa pessoal que eu vou contar aqui para vocês. Que eu me lembro de uma vez que a gente saiu num evangelismo, ainda na igreja onde eu estava, né? E a gente saiu no evangelismo e a gente saiu com aqueles panfletinhos, que a gente realmente recebe o panfletinho para entregar, tem uma mensagem bíblica ali com o endereço da igreja atrás para a pessoa visitar, né? E eu me lembro que a gente saiu para entregar e você notava o desinteresse das pessoas em ouvir de Jesus, né? Você notava como era de mau gosto que se recebia. E uma outra coisa que você notava, que as pessoas muitas vezes pegavam os panfletos, por exemplo, às vezes amassava na sua frente e jogava fora, como um desdém aberto, assim, né? Ih, mano, eu vi muito isso. Exatamente, né? De que aquilo acontecia. E quando eu olhava para aquilo entristecia porque a gente via alguém rejeitando a palavra ali e tal, mas entristecia por uma outra coisa. Então, por exemplo, o meu testemunho, eu cheguei a questionar o Senhor assim, Senhor, quando eu leio o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, eu vejo a vida e o poder do Espírito Santo na vida daquela igreja, agindo de uma maneira que a gente não vê hoje. Aí eu pergunto, só que quando eu olho na vida de Pedro, de Paulo, de Filipe, de Estevão, quando você olha, você vê que foram homens que erraram. Eles também erraram, eles também tiveram atritos, eles também falharam em algum ponto. Então não se tratava deles serem mais santos ou não, sabe? Não tinha a ver com isso, mas tinha a ver com algo que eles estavam vivenciando, eles tinham acabado de receber o derramar do Espírito Santo, que Jesus prometeu, né? Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus prometeu que a igreja receberia o poder quando o Espírito Santo descesse. E uma coisa que eu falei para Jesus foi assim, Senhor, olha que coisa injusta. Eu me lembro até das minhas palavras. Olha que coisa injusta. Os discípulos no livro de Atos tinham a mensagem poderosa do Evangelho, o poder do Espírito Santo que curava os enfermos, expulsava os demônios, libertava as pessoas, tinha toda a cooperação do Senhor com sinais e maravilhas que seguiam a mensagem, a Bíblia diz isso. E eu falei para Jesus, e a gente tem panfleto. Eu me lembro claramente dessa ser a minha crítica naquela ocasião, né? E a gente tem panfleto, a gente entrega um panfleto, a gente não sabe sequer o máximo que vai ao Jesus te ama, mas nem pregar, nem falar aquela mensagem a gente sabe, né? Quiçá ver um sinal, quiçá ver alguma coisa de Deus, assim, uma cooperação sobrenatural que reforçasse aquela mensagem, né? Então as pessoas pegam, amassam isso e jogam fora, as pessoas tratam com desdém, e eu penso que isso já era um clamor do meu coração, então eu lia também um pouco como você mencionou, eu lia e dizia assim, poxa, isso foi para aquela época, porque a gente cresce ouvindo isso, olha, isso foi para aquela época, você acredita em Deus por causa daquilo que ele fez lá no passado, e Deus ainda faz milagres hoje? Deus ainda faz milagres hoje, a gente não escuta os milagres de Deus, mas é aquela coisa do tipo, uma vez aqui, outra ali, se de repente ele quiser, ele acordar num dia de bom humor, então ele vai fazer, se não, não.
né? Então era aquela coisa, sei lá, de às vezes, sei lá, um irmão ou alguém está numa necessidade. Vou dar um exemplo aqui de cura física, né? Mas isso se estende a todas as áreas. Mas uma pessoa precisar de alguma cura e você ir orar para ela, mas ir orar naquela completa incerteza de, cara, o que vai acontecer aqui? Talvez não vá dar certo. Às vezes a gente está orando só para cumprir o protocolo, porque na prática isso é impossível, as coisas não acontecem mais. Então, durante muito tempo a gente caminhou assim. E houve um tempo na nossa caminhada em que o Senhor começou a nos mostrar algumas coisas na palavra que eram um confronto em relação à realidade que a gente estava vivendo. Então, eu via as coisas que aconteciam na minha vida, em como eu vivia a vida cristã, eu via o que eu lia na Bíblia, eu acreditava plenamente naquilo que eu lia na Bíblia, mas eu não tinha aquela segurança ou aquela convicção de que era possível viver isso nos dias de hoje, né? Eu não tinha aquela convicção de que algum dia a gente pudesse... quando eu digo viver, irmãos, eu não estou querendo aqui ser soberbo, sabe? Ser altivo, no sentido de dizer assim, caramba, a gente já viu de tudo e já alcançamos os mais altos níveis, mas eu posso dizer para vocês que aquilo que eu tenho vivido nos últimos anos até aqui, e eu estou falando talvez dos últimos 5 anos, vamos dizer assim, né? Aquilo que eu tenho vivido com o Senhor, e eu sei que muitos dos irmãos que estão assistindo a live agora testemunham da mesma coisa, têm o mesmo testemunho, mas aquilo que a gente tem visto o Senhor fazer e mover nos dias de hoje, nos últimos 5 anos, é mais do que 20 anos que eu passei anteriormente, né, dentro do modelo onde eu estava, que tinha a ver com um modelo onde Deus ele é poderoso, ele pode fazer qualquer coisa, mas é num tempo específico, mas é uma coisa passada, não é uma coisa atual, não é uma coisa viva que pode acontecer hoje, né? Então, hoje, quando a gente vê as coisas acontecendo, é muito interessante. A gente lê, por exemplo, certas passagens do livro de Atos. Outro dia eu contei um testemunho num grupo aqui que aconteceu semana passada, e assim que a gente contou o testemunho, um irmão fez um comentário do tipo assim, eu acho que eu já li isso em algum livro da Bíblia esses dias. É como se o comentário dele estivesse dizendo assim, olha, a experiência que vocês tiveram há pouco tempo atrás, que você narrou aqui agora, para edificar a nossa fé, ela é muito semelhante àquela experiência que a gente viu Jesus aquele dia, ela é muito semelhante àquela experiência que a gente viu Pedro, que a gente viu Filipe, que a gente viu, né? Então, essas coisas, na época, elas eram... A gente tinha um desejo muito grande de viver, mas a gente não sabia como, né? E por um outro lado, a gente sempre ouviu falar de um avivamento que Deus derramaria na terra nos últimos dias, próximo ao retorno dele, e que esse avivamento, ou esse derramar do Espírito Santo, sim, traria a igreja novamente ao princípio, né? Nós passaríamos a viver as mesmas coisas que nós vivíamos, que nós vimos escrito lá no livro de Atos, e coisas até maiores, né? Mas dependia desse grande avivamento, e aí você cria aquela expectativa, que grande avivamento é esse? Como é que ele chega? Como é que eu sei que ele está vindo? Num tempo principalmente de apostasia, em que a gente tem visto muita doutrina errada entrando na igreja, muitas pessoas pervertendo o evangelho, libertinagem às vezes tomando conta, tanta coisa, o mundo penetrando, né? E a gente fala, como que esse avivamento vai acontecer? Então a gente acabava depositando a esperança mais num avivamento, né, no sentido de uma intervenção onde os anjos apareceriam, sons de trombeta por tudo quanto é lado, e de repente alguma coisa aconteceria, e então nós poderíamos viver aquelas coisas. Caso contrário, apenas alguns ungidos, né, apenas algumas pessoas é que poderiam ter acesso a isso e tal. Então era um pouco do nosso contexto. Só que a gente começou a orar ao Senhor, buscar isso. Então, Senhor, então, ok, então a gente quer viver isso, a gente quer viver esse avivamento. Então traz esse avivamento em algum momento. A gente não sabe como, a gente não sabe de que forma isso vai chegar, mas a única coisa que a gente pede é a gente não quer continuar como a gente está. Sabe, a gente está morrendo espiritualmente, a gente está se afundando, muitas vezes até em prática de pecado, porque você lê uma coisa, não vê o cumprimento, lê uma coisa, não vê o cumprimento, às vezes você começa a se frustrar e você fica naquele conflito todo o tempo. Cara, o que Deus diz é sempre verdade, mas eu não vejo muitas vezes, mas o que ele diz é sempre a verdade, caramba, mas eu não vejo muitas vezes. Então você ficava naquela luta entre a experiência, né? Entre a experiência e aquilo que você lia,
Então a gente começou a pedir muito a Deus. Chegou uma época que a gente começou a orar bastante acerca disso, né? E principalmente nesse aspecto de poder viver novamente aquilo que a gente viu escrito no livro de Atos. E foi eu acredito que a partir desse clamor que Deus mostrou, ele abriu as portas de algo que para a gente era uma coisa completamente nova à luz da cultura, da cultura atual, nova à luz do que a gente vivia no momento, mas não nova à luz das escrituras. Não é nova em relação ao que a gente lê. Quando o House ficar famoso, ele vai esquecer de todos nós, vai fingir que a gente nunca existiu. Estrelinha, né? Estrelinha. Né? Vai virar uma estrelinha. O Lucas já comentou, né, que o meu cachê já é alto, minha agenda é lotada, é difícil de manter. Inclusive o Bruno fez uma hashtag Real sem para a novela da Record. Na verdade, ele não quer o Record, não, ele quer Hollywood. Eu quero Hollywood, eu quero maior. Inclusive, cara, assim que eu pegar no vídeo do teatro aí, eu vou tentar um teste com essas novelas da Record Bíblicas, cara. Tem um papelzinho qualquer, sei lá. Os fakes os caras fizeram novela de tudo, né? Não tem mais o que fazer. Agora estão fechando em Reis, já fizeram tudo. Mas vai que só um remake maneiro aí. Fala, eu vou fazer ali Davi. Até lá você pode ser o novo Jesus, né? Quem sabe? Aquele Jesus foi muito caricato, né, mano? Aquele Jesus carioquês. Em verdade, digo a vocês. É bom demais, cara. O negócio é Hollywood, né? Não é novela da Record. Uma dessas você acaba parando em Bollywood, né? Vamos ver. Helson by The Chosen. Mano, você conhece The Chosen? Caraca, aí galera, você conhece The Chosen. Quem sabe esse cara me coloca no The Chosen lá. Pois, atenção, hein? Comecei recentemente, tô apaixonado, mano. Esses 2 anos aí, fui na casa do Márcio, esses dias me introduziram esse. Cara, é incrível. Quem sabe pra 4ª temporada eu entro. Agora, já que o The Chosen já tem o Cristo, né? Talvez você possa fazer o papel do anticristo, né? Aí tem que cortar o cabelo. Uma coisa que eu gostaria de comentar desde o início da live é a questão dos sinais, né? Que há 2, 3 anos atrás eu nem conhecia vocês, nem o Helser conhecia. Nessa época aí eu fiz um vídeo chamado Por que não há avivamento na Europa? Né? Não sei se vocês viram esse vídeo, onde eu argumentava justamente isso, que a razão por que não existe um avivamento na Europa hoje é justamente porque não existe mais o nível de sinais, milagres e maravilhas como existia no livro de Atos. Porque se a gente for voltar e ler Atos dos Apóstolos, né, a gente vê que como que o evangelho cresceu nos seus primórdios, né? Ele cresceu através de gente espalhando folheto, ele cresceu através da persuasão, da pregação muito ungida, muito inspirada dos apóstolos. Na verdade, não. Né? Se a gente for ver, sempre uma coisa impressionante. Você pode pegar o livro de Atos e ler hoje os 28 capítulos, ficar um dia lá só para ler Atos, você vê que o tempo inteiro ele enfatiza totalmente a questão dos milagres, né? Atos 2, por exemplo, como que surgem os primeiros conversos, né? Bom, primeiro, antes disso, tinha a multidão, né, que acreditava em Jesus por causa dos milagres que ele fazia, né? Mas depois que Jesus se vai, né? Primeiro que os próprios discípulos, eles têm aquele ceticismo inicial, né? Eles não acreditam. Muita gente fala de Tomé, né? Que Tomé não acreditou, a não ser quando ele viu. Mas os próprios discípulos, né, de Jesus, eles também não acreditaram no primeiro momento, né? Eles foram acreditar depois que eles viram Jesus. Tanto é que quando Maria Madalena e outras mulheres foram lá falar para eles achavam que elas estavam loucas, né? E aí Pedro, junto com outro discípulo, foi correr lá e viu com os próprios olhos, né, que o túmulo estava vazio, né? Depois, como é que a multidão começa a acreditar no discurso dos apóstolos, né? Atos 2 mostra que é no Pentecostes, quando acontece o fenômeno sobrenatural, que eles começam a falar em línguas estranhas e o povo da multidão ouve cada um como se estivesse falando a própria língua deles, né? E aí depois disso, Atos 2, deixa eu ver o versículo aqui. Atos 3, aí Pedro e João com o paralítico, né? É que tem um versículo que fala especificamente sobre isso. Bom, eu acho que eu perdi o versículo. Bom, depois eu volto e vejo o versículo exatamente aqui, mas que... Peraí, aqui, 43. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, né? Aí depois você vê lá em Atos 4, verso 30, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, do nome do teu santo servo Jesus. Aí, mais uma vez, os sinais aí, né? Atos 6, 8. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Então, mais uma vez, os sinais acompanhando. Atos 8, 6. Quando a multidão ouviu Filipe, viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção que ele dizia. Ou seja, a multidão não estava
prestando atenção no que Filipe dizia, até ver os sinais miraculosos que ele realizava. Depois que ela viu os milagres, opa, vamos dar atenção para o que ele está falando. É a mesma coisa que o Marcelo falou nas pregações de hoje, né? Você vai pregar um evangelho descrente e não quer nem ouvir, não tá nem aí, né? Por quê? Porque falta esse acompanhamento dos sinais que eles tinham naquela época, mas a gente não tem mais hoje, né? Por mais que, infelizmente, hoje as pessoas queiram saber de Deus. Hoje não, sempre foi assim, né? O que atrai é um milagre, porque tem que ver um milagre para poder crer e tudo mais. Se a gente puder usar como ferramenta, que assim seja, né, mano? Tipo assim, é válido, vamos usar. Porque, tipo, a gente leva a palavra pra pessoa, a gente pega uma pessoa levar na rua, vamos orar, ela é curada, ela fica mais sensível para ouvir a palavra. E a palavra entra. Então, os sinais são necessários. Infelizmente, pessoas, para poder crer, precisa ver isso. Então, beleza, a gente usa isso como uma ferramenta. É válido, né? É válido. Só um adendo, Lucas, é que, de fato, você vê que todo o tempo, em toda a pregação do Evangelho, você vê, de fato, os sinais cooperando, né? E aí você citou aí, cooperava com Pedro, que era apóstolo, cooperava com Filipe, que era evangelista, cooperava com Estevão, que era diácono. Então, cara, era com a igreja como um todo, e não dependia de uma hierarquia ou de um título, né? Para os sinais acompanharem. Só que hoje você vê que tem pessoas que, de fato, às vezes até são usados em sinais, mas eles usam o sinal como uma maneira de se promover ou como uma maneira de deturpar o evangelho. Então você vê que o sinal, ele pode ser uma ferramenta tanto útil para o reino de Deus, no sentido de levar as pessoas para a mensagem correta, como ele pode ser também uma armadilha no sentido de, né, de alguém sendo fascinado por aquilo, ser conduzido por um falso profeta, por exemplo, que quer enganar as pessoas e que quer, né? Sim, então, por isso que eu digo que o sinal ele serve para prender a atenção da pessoa, não para a pessoa acreditar criticamente em qualquer coisa que essa pessoa disser. Exatamente. Mas ele é necessário, ele tem que acompanhar o verdadeiro cristão. Ele abre portas, né, cara? Como isso, eu falei, você chega uma pessoa que toca, uma pessoa aleatória na rua, você fica tá ali mancando com uma vinheta ali, você olha ela é curada ali, ela tá assim, cara, ela tá sensível, mano, ela tem vontade perfeita pra você entrar com a palavra ali, ela só precisa de um abridor de portas, tipo, abriu ali e tem a palavra, sabe? Sim, e Romanos 15 também, só para terminar de ler alguns textos, versos 18 e 19. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, de palavra em ação, a fim de levar os gentios a obedecer a Deus. Como que ele levou? Ele explica no verso 19. Pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Né? Então, mais uma vez, dizendo que foi pelo poder de sinais e maravilhas que ele levou os gentios a obedecer a Deus. Até Moisés, quando Deus chamou ele, não pense que Moisés aceitou, tá, beleza, você me chamou, então eu vou lá libertar o seu povo do Egito. Não, ele precisou dar sinais a Moisés, né? Primeiro com a sarça ardente lá, né? E que era um sinal pessoal para Moisés ver que era Deus mesmo que estava falando com ele. E depois ele mesmo falou, tá, mas como é que eu vou mostrar para o povo que o Senhor é Deus, né? Para que vai libertar eles do Egito, né? Aí Deus começou a dar sinais para ele mostrar para a multidão, para os israelitas, né? Para os hebreus que estavam no Egito. Justamente para que eles acreditassem pelos sinais, da mesma forma que ele acreditou, que Moisés acreditou em Deus pelos sinais. Aí teve aquele sinal da mão leprosa, né? Porque ele colocava a mão no peito, ficava leprosa, depois ele colocava de novo e ficava perfeito, novamente curado, né? E também da vara dele, né? Que ele jogava a vara e se tornava uma serpente, ele pegava na vara de novo e voltava a ser uma vara, né? Então, era através dos sinais que Deus convenceu Moisés de que ele era Deus mesmo falando com ele, e era através dos sinais que ele convenceu os próprios hebreus de que Deus havia chamado e levantado ele para livrá-los, né? Das mãos do faraó. E o mais curioso é que da pesquisa que eu fiz no livro de Atos, só teve uma ocasião, em Atos inteiro, que realmente Paulo não teve sucesso em conseguir converter as pessoas para as quais estavam pregando, né? Ou seja, em Atos inteiro a gente vê um monte de pregação, evangelização, conversões em massa e tudo mais, mas teve um grande fracasso evangelístico em Atos. Esse fracasso está ali em Atos capítulo 17, nos versículos 18 em diante, na verdade 16 em diante, que é quando Paulo chega em Atenas, né? E aí é uma coisa curiosa, né? Que a gente vai lá no final do versículo, deixa eu pegar aqui, verso 32. Quando ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Aí o verso 34 diz que apenas alguns homens juntaram-se a ele e creram, né? Aí cita quais homens eram esses. Mas, de modo geral, foi um fracasso. Aí você pergunta, por que foi um fracasso? Porque se a gente olhar todo esse capítulo aqui, você não vê ele fazer um milagre, um sinal miraculoso.
né? Por quê? Porque Paulo, ele sabia que Atenas era justamente o centro da filosofia grega, né? Tinha cheio de filósofo lá, cheio de gente discutindo, né, filosoficamente, com alta retórica e tudo mais. E no meu entendimento, o que Paulo fez, né? Ó, eu vou discutir com eles o campo deles, né? Que é o campo intelectual, né? O campo das ideias, né? Eu vou rebater eles na área que é deles, né? Mas fazendo isso, você vê quando pouca gente que ele conseguiu converter, né? Enquanto nas outras ocasiões, né, em que ele acompanhava com os sinais miraculosos, um monte de outras pessoas se converteram devido a isso, né? Então, se até o próprio Paulo teve um fracasso missionário, vamos dizer assim, na sua evangelização, quando ele não pregou acompanhado pelos sinais, pelos milagres, imagina a gente, né? Que é muito menos do que o apóstolo Paulo, que com certeza não consegue pregar de uma forma tão eloquente quanto ele pregaria, né? Então, os sinais, eles são absolutamente necessários, sim, para acompanhar a pregação. E a falta deles é o que faz com que seja tão difícil que as pessoas hoje deem ouvidos à palavra de Deus e que haja tão pouco avivamento na Europa e também no resto do mundo, né?